Olá, meninas, tudo bem com vocês? A gente teve um pequeno probleminha essa semana, então o nosso estudo atrasou, era para ter mandado ontem, mas não tem problema, porque estamos mandando hoje. Meninas, é o seguinte, a gente vai fazer essa semana a lição 9, que fala sobre jejum, o caminho para a intimidade. Junto com o vídeo, a gente manda a lição para vocês, tá? Vocês vão escutar um barulho aqui, mas é que tá muito calor, eu tô com o vidro aberto. Então, assim, gente, sem condições de deixar tudo fechado, porque eu tô com muito calor. E glória a Deus. Então, meninas, eu achei, assim, muito pertinente essa lição, porque a gente tem uma cultura, né, de barganhar com Deus, né? A gente tem uma cultura de achar que se a gente jejuar mais, se a gente trabalhar mais, se a gente investir mais no reino, que Deus vai nos amar mais, né? Eu quero dizer para você o seguinte, eu já falei isso no dia que eu preguei aqui na campanha, que Deus nos ama, ponto. Não importa se eu trabalho mais do que você ou você mais do que eu pro reino, né? A questão da obediência a Deus é uma escolha. Nós precisamos escolher obedecer a Deus, porque a palavra manda a gente fazer isso, né? Então, assim, é uma orientação do Senhor para nós. Então, nós temos um costume, né, de barganhar com Deus. Então, o que a gente faz? Eu já falei isso, em algum momento já falei sobre isso, né? A gente vai lá, precisa de um carro, de uma casa, um emprego para o filho, um namorado para a filha, enfim. A gente precisa de algo. O que a gente faz? A gente jejua para conseguir aquilo. Só, meninas, que o jejum, o propósito do jejum é para que a gente possa negar a carne, a nossa carne, para estar mais perto de Deus. E esse é um assunto que causa bastante conflito, porque a gente foi ensinado de uma maneira equivocada. Então a gente acha que, bom, se eu preciso de um emprego e eu fizer um jejum de 20 dias, no final desses 20 dias Deus é obrigado a me dar o emprego. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E o Senhor dá e tira na hora que Ele quer. Se a minha e a sua vida, se as nossas vidas estão na mão do Senhor, Ele vai dar o emprego a hora que Ele achar que Ele tem que dar. Ele vai abrir a porta ou fechar a porta a hora que Ele achar que Ele tem que abrir, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Só que a gente tem o quê? A gente tem um seríssimo problema, né? Acho que em algum vídeo eu já contei para vocês. Quando eu tava esperando, né, a promessa do casamento se cumprir, eu fiz um jejum de 40 semanas. Um propósito com Deus de 40 semanas. E cada semana era um jejum diferente, enfim. Eu falei, quando acabarem essas 40 semanas, meu prometido vai chegar. Acabaram as 40 semanas e ele chegou um ano depois. E hoje, depois de 10 anos de casamento, eu louvo a Deus, porque o Alexandre chegou na minha vida no momento certo, né? E aí, quando terminou esse propósito, esse jejum, né? Porque eu fazia de alimento, né, quando a gente faz de alimento é jejum, você pode também chamar de propósito quando tira alguma coisa, tira rede social, enfim, né? Que também pode ser, né, uma opção para quem tem dificuldade de jejuar por conta de saúde, enfim, né? E eu entrei numa crise, gente. Eu falei, meu Deus, espera um pouco. Eu fiz o jejum e Deus não me atendeu. Porque eu vim com uma cultura de fora da igreja que eu fazia promessa, eu fazia, quando eu era da Umbanda, eu ia no centro e me davam um prazo e naquele prazo. E com Deus não funciona dessa forma. Deus, ele realiza o que ele quer e do jeito que ele quer. E aí eu comecei a aprender que o jejum, o propósito, é para mudar a gente, não é para mudar Deus. A gente não muda Deus. A gente não barganha com Deus.
Ah, Eric, então você está dizendo, eu adoro essas coisas, gente. As pessoas falarem que eu falei uma coisa que eu não falei. Ah, mas você está dizendo então que é pecado eu pedir. Não, não estou dizendo que é pecado você pedir emprego, casa, carro. Não estou dizendo isso. Em nome de Jesus, não distorçam as minhas palavras. Eu sempre falo isso. Porque algumas pessoas, elas veem os vídeos e elas distorcem o que elas ouvem. E aí, ao invés de perguntar, ficam disseminando informações erradas. Então, vamos lá. Tudo que a gente passa nos vídeos para vocês, meninas, é lição bíblica. A gente não tá tirando nada na nossa cabeça, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: o que é errado é você barganhar com Deus. Eu vou fazer um jejum porque eu quero um emprego melhor. Se Deus não me der esse emprego melhor depois do jejum, eu vou fazer bico e vou sair da igreja, porque Deus não me deu o que eu quero. Esse não é o tipo de cristão que Deus quer que eu e você sejamos. Então, aqui na lição, né, ele tem o texto base, né? E ela vai falando de merecimento e tal. E aí, ela escreve uma coisa que eu achei muito legal. Quando eu aprendi o verdadeiro significado do jejum, minha visão embaçada clareou. Não é para conseguir coisas, status, relacionamentos, e muito menos para conquistar a Deus. Né? A gente acha que por muito fazer, por muito pregar, por muito jejuar, a gente vai conquistar muito mais a Deus. Meninas, o amor de Deus, ele é tão imenso, a gente não tem essa proporção, que não dá para aumentar. E não diminui. Porque o amor de Deus é imutável. Ah, Eric, então eu posso esperar Jesus voltar sentado no banco? Não, não pode, porque a mesma palavra que diz para você que Deus te ama, você não compra o amor de Deus, diz que a fé sem obras é morta. E a gente sempre fala, eu sempre falo para vocês, Jesus é uma pessoa extremamente equilibrada. Ele não foi nem 8 nem 80, tá? Então, assim, o equilíbrio, nós precisamos ter o equilíbrio, tá bom? Então, assim, eu sei que Deus não vai me amar mais porque eu prego, ou porque eu oro, ou porque eu faço um trabalho na igreja. Mas eu faço isso por quê? Porque a minha fé sem obras, ela é morta. E quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente tem vontade de servir o reino. Eu não tô falando só da igreja local, eu tô falando de reino. É uma coisa que nós precisamos resgatar, é a visão de reino. O reino não é Vila Conde do Pinhal. Vila Conde do Pinhal faz parte do reino. As pessoas que buscam verdadeiramente ao Senhor. Mas não é o reino. Entende? Então, nós precisamos expandir isso. A gente precisa começar a quebrar algumas ideias erradas que nós temos e que são ideias simples, não são ideias difíceis, mas que nós fomos ensinadas de maneira errada ou a gente entendeu de maneira errada, né? E enquanto essas motos é uma benção, né? Meu Deus. Enquanto a gente está aqui, enquanto Jesus não voltar, a gente está vivendo o tempo da graça, então ainda é hora de corrigir a rota, né? E aí ela continua assim, que o jejum serve para que fiquemos mais sensíveis, mais perto e mais íntimas do Senhor. O jejum é uma prática espiritual, assim como o dízimo é uma prática espiritual. Eu não vou falar de dízimo aqui, tá? Mas se você não entende o dízimo como uma prática espiritual, peça para o Senhor falar ao seu coração. Não é porque você não paga dízimo, você devolve o dízimo, porque é um princípio espiritual. Que um outro momento a gente fala sobre isso, tá? Ô, Júlia, para. Obrigada. Deus te abençoe. Então, meninas, nós precisamos perceber que nesse livrinho que nós estamos usando, as lições, elas são práticas e elas são conceitos que muitas vezes são, entre aspas, básicos, mas que a gente, durante muito tempo, a gente entendeu errado, a gente aprendeu errado, enfim. E não sou eu que estou falando isso, é a palavra que diz isso. A palavra diz, a palavra instrui sobre o jejum. Né? O jejum, ele é feito, por exemplo, eu trabalho com cura e com libertação.
Então eu faço jejum toda vez que eu vou ministrar com alguém que assim deseja, eu jejuo, eu faço um propósito, né? Porque eu tenho dificuldade para jejuar, tipo, tirar uma refeição, né? Hoje eu já fiz muito isso. Hoje é uma prática de tirar uma refeição. Eu passava às vezes 16 horas sem comer. Hoje a minha estrutura física não, eu não consigo. Então eu faço propósitos com Deus. Ou eu tiro determinado alimento, enfim. Para quê? Para que na hora da ministração eu esteja mais sensível às orientações que o Espírito Santo me dá. E quem está comigo ministrando também é orientado a fazer isso. Porque a gente, não é porque eu tenho medo de demônio e se eu não jejuar o demônio vai me pegar. Não, o demônio não vai me pegar porque eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro. Então ele não tem autoridade para tocar em mim. E eu declaro isso todos os dias. Nem em mim e nem em você. Se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, já confessou isso e segue essa fé, então assim, a gente vai se consertando com Deus todos os dias, a gente já falou sobre isso, e o diabo ele não tem autoridade para tocar na nossa vida. Se a gente der legalidade, né? Que também é um outro assunto, né? Mas assim, nós precisamos entender que o jejum é para nos deixar sensíveis à voz do Espírito. Tá? A gente está terminando hoje, né? Quinta-feira. A gente está terminando os propósitos de 12 dias. Cada dia foi um tema. E aí algumas pessoas podem pensar assim, eu jejuei esses 12 dias, então o meu ano não vai ter problema, porque eu jejuei. Queridas, vamos sair dessa bolha mentirosa que crente não tem problema, que crente não sofre. Porque se a própria palavra fala, no mundo tereis tribulações, por que a gente insiste em esquecer disso? A gente só quer palavra de vitória, palavra de consolo. Não, a gente precisa ser madura o suficiente para também querer uma palavra de exortação. E a palavra diz que nós teríamos muitas tribulações. Entendem? Então, assim, se você fez um jejum, né, desses 12 dias, para escutar a voz do Espírito, para mergulhar nas águas do Senhor, eu tenho certeza que você conseguiu atingir o seu objetivo. Agora, se você passou esses 12 dias achando que amanhã o seu ano vai ser só vitória, só vitória, só vitória, aqui nesse plano físico, eu te convido a ler a palavra. Porque pode ser que no seu ano você tenha muita tribulação, muito mais que eu, ou vice-versa, eu mais do que você. Mas Deus é o único, ele é único e ele vai continuar sendo o meu Deus. E eu quero que ele continue sendo o seu Deus, o seu Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso lindo, maravilhoso, que eu sou apaixonada por esse Jesus. Eu tenho pedido muito a Deus, meninas, para que o Senhor não deixe que a minha paixão por Jesus se apague. Porque a paixão traz o fogo, né, do Espírito. E eu sou apaixonada por Jesus. Eu falo para Deus, eu não sei o que seria da minha vida sem o Senhor. Então, assim, de tudo o que possa acontecer na minha vida, a única coisa que eu não aceito, eu falei para o Senhor, é que o Senhor não esteja comigo. E se a palavra prometeu que ele está comigo, então ele vai cumprir. E só que tudo isso, meninas, foi fruto de muito... Olha, o Senhor trabalhou muito comigo. Muito. Trabalha. Mas essas questões de jejum, de oração, de busca, eu achava que era tudo uma caixinha fechadinha e Deus foi me mostrando que não é dessa forma. Que o jejum não é barganha, que o jejum não é promessa. Então, se você não sabia disso, aprenda. Jejum é uma prática espiritual, tá? Pode acontecer, por exemplo, algumas pessoas jejuam porque, gente, há casos e casos, né? Então tem gente assim, Deus mostrou para mim que tem algo que está impedindo, né, o agir de Deus em tal situação. Então eu vou jejuar para Deus me dar uma estratégia. Eu vou jejuar para você com Deus. A gente tem falado muito sobre intimidade.
Nós precisamos investir nessa intimidade. E o jejum é uma forma de investir nessa intimidade. Por quê? Quando eu jejuo, por exemplo, sou apaixonada por Coca-Cola. Ai, gente, meu Jesus, eu sou apaixonada por Coca-Cola. Então, quando eu jejuo e não consigo, como eu não consigo tirar uma refeição, enfim, normalmente eu tiro o refrigerante ou eu tiro o doce, né? Enfim. E aí o que acontece? Toda vez que me dá aquela vontade de tomar o refrigerante, eu oro, eu falo, Deus, eu tô em propósito, em nome de Jesus. É isso, isso, isso. Eu tô num propósito com Deus de 1 mês e tirei o refrigerante e eu vou compartilhar com vocês, eu fiz esse 1 mês porque eu disse para Deus, Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Isso para mim nunca é o bastante. Eu sempre quero chegar mais perto do Senhor. E o jejum, o que ele faz? A hora que vem a vontade, eu lembro, opa, tô com propósito com Deus, e eu já aproveito para orar, Senhor. É hora no pensamento mesmo, Senhor, tu sabes que eu tô em propósito, então esteja comigo, fala comigo e tal. Então, o jejum ele é uma prática espiritual, ele não é uma prática física, né? A gente sabe que tem muito hoje tem aquele jejum intermitente, né, que algumas pessoas fazem para questão de emagrecer, não é esse jejum que eu tô falando, tá? Eu tô falando de jejum bíblico. É um assunto, gente, que ele é complexo, ele não é fácil de explanar para vocês num vídeo de 20 minutos. Mas aqui na lição é isso que ela fala, né? Então a gente vai se atentar a isso, pra gente ter a visão correta do jejum. Se qualquer dúvida que você tiver, não entendi, não concordo, me mostra na Bíblia onde está escrito isso, procure a sua discipuladora ou fala comigo. Se quiser falar com o pastor, lógico, o pastor é o nosso pastor, tá? Nós estamos à disposição. Quem gosta de ler livros, né, sobre o assunto, a gente pode indicar, se precisar, me procura. Eu peço para o pastor alguma literatura para vocês. Nós estamos aqui para auxiliar vocês e passar ensino bíblico para vocês. Por quê? Primeiro, porque Bíblia é tudo. E segundo, porque Jesus está voltando e nós precisamos ajustar a nossa rota. Parar de acreditar em coisas que não são verdade. Ah, Érica, mas a sua verdade é melhor do que a minha? Não, a Bíblia é a melhor verdade. A Bíblia, ela é a única verdade. Ela se sobressai a minha e a sua verdade. E se a Bíblia fala sobre isso, ela orienta sobre isso, né? Então, a questão do jejum, por exemplo, né? Na Bíblia você vai encontrar várias vezes pessoas que jejuavam, que contavam para todo mundo, que jejuavam. Você tá de jejum? Bacana, legal, é você com Deus. Não precisa ficar falando pros outros que você tá de jejum. Você não precisa ficar contando para todo mundo que você fica 1 hora orando. Não precisa, não tem necessidade, é você com Deus. Você tá plantando no reino de Deus, né? Então a gente precisa começar a entender algumas coisas de maneira correta. E aí assim, eu tô de jejum, e aí quando meu irmão precisa de uma ajuda minha, uma irmã da igreja, ou da família mesmo, enfim, eu simplesmente largo ele e falo, dane-se, problema seu. Né? Então, o jejum, e eu não sei vocês, mas eu em período de jejum, eu fico, gente, a minha carne grita, eu quero uma coquinha, e eu falo, não quer coquinha nada, você fica quieta aí, não tem nada de coquinha, tá? Pra mim é difícil, tem gente, algumas pessoas que não são refrigerante, mas a coquinha vai ficar sem coquinha, né? Mas, ao mesmo tempo, os benefícios espirituais que isso traz para nós, gente, é sem explicação, tá? Então, se vocês precisarem de mais explicações, de versículos, enfim, nós estamos à disposição para ajudar vocês, tá? Esse final de semana é o feriado do Carnaval. Nós teremos culto normalmente, domingo de manhã, domingo à noite, tem escola dominical. E na segunda-feira, se o seu filho ou sua filha é adolescente, nós teremos programação para eles aqui na igreja. Na segunda-feira, procure a Natália ou o Ariel. Tá bom, meninas? Um beijo, fiquem bem. Até domingo.